Isso aí, galera. Vocês estão ligados em inflação? Saca? Estão percebendo que o poder de compra da classe trabalhadora está cada vez menor? Que a gente vai no mercado e o dinheiro cada vez compra menos coisas? Pois é, isso é inflação. O desemprego até caiu um pouquinho, só que, poxa, ainda está alto pra caramba e a renda do trabalhador vem diminuindo muito. Por isso que a fome aumentou. E aí, quando a gente fala da inflação, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro dizem que, ora, isso é mundial, não é culpa do presidente, mas, poxa, será mesmo? Então vamos começar com os números. O Brasil hoje está rodando aí uma inflação por volta dos 12%. Estados Unidos, que vem com uma inflação muito preocupante para padrões deles mesmos, vem rodando aí 8,5% mais ou menos, e a zona do euro está com uma inflação de mais ou menos 8%. Só que a gente tem que comparar com os nossos vizinhos aqui. E aí, para efeito de comparação, a gente tem economias como a do México e a do Chile, que são do porte da brasileira, que estão rodando aí 7,5% de inflação, mais ou menos. E tem a Colômbia, que também dá para a gente comparar, que está com mais ou menos 5,5% de inflação ao ano. Se a gente quiser pegar um exemplo extremo, tem a Costa Rica, que está apresentando uma inflação aí na volta dos 13,5%. O lance que eu vou deixar aqui nos comentários, um estudo da OCDE, que de 44 países, o Brasil vem apresentando a quarta pior taxa de inflação nesse momento. Então a gente até pode dizer que tem sim inflação no mundo todo, como a gente pode ver aí pelos números, mas a nossa inflação é pior. Só que não é só isso. Quando a gente olha com mais atenção para os dados, o nosso problema é ainda mais grave. O Brasil está rodando aí 12% mais ou menos de inflação, com mais ou menos 10% de desemprego. Nos Estados Unidos a inflação está em 8,5%, mas o desemprego está em 3,5%. Na Europa, 6,5%. No Chile, 7% e no México, 4,5%. Então quer dizer que a gente não só tem a pior inflação, como o pior nível de emprego. O quadro geral da nossa economia é pior. Nosso PIB deve crescer 1,5%, assim como o do Chile e o do México. Estados Unidos deve crescer 2,4%, talvez menos, e a zona do euro também está aí prometendo um crescimento de 2,5%, 2,7%. Então a gente cresce menos. Crescemos 4,6% em 2021. O México cresceu 5% e o Chile 11,7%. Em um ano, a renda do brasileiro caiu 10%. No primeiro trimestre de 2022, 8,7%. Veja, num período onde a economia não está tendo mais restrições em função da pandemia. E aí, quando a gente compara com países de economia parecida com a nossa, tipo Chile e México, a nossa renda é muito baixa, ela é 30% ao menos menor que a renda do mexicano e mais de 60% menor que a renda no Chile. Então, beleza, a gente já entendeu que tem inflação no mundo todo, que a nossa é pior. Vamos começar entendendo as diferenças agora da nossa inflação para essa inflação que está rolando no mundo. Então vamos se interrogar o que está causando essa inflação no mundo inteiro. Será que é por causa do dinheiro farto injetado pelos bancos centrais na economia? Será que é por causa dos lockdowns lá na China que estão aí bagunçando as cadeias produtivas e provocando a elevação dos preços? Será que a invasão da Ucrânia e a consequente onda de bloqueios em relação ao que vem da Rússia? Para entender isso, vamos voltar lá atrás. Para resolver a crise de 2008, houve uma grande emissão monetária a juros zero, a juros negativos. Isso fez haver inflação sobre os ativos financeiros, reflexo de uma economia que tem o seu crescimento garantido pela atividade financeira e não pela atividade produtiva. Sendo assim, não houve retomada do crescimento com aumento da demanda. Houve uma expansão da primazia do setor financeiro como força motriz do crescimento do capitalismo. E
também concentração da riqueza, elevação das fortunas dos super ricos. Então vejam, a elevação dessas fortunas tem a ver com a manutenção dessa dinâmica que privilegia a especulação financeira. O fato é, galera, que essa expansão monetária ficou presa no setor financeiro, não gerando a demanda necessária para a retomada do crescimento. Entre 2009 e 2020, não se conseguia sequer 2% de inflação. Sendo assim, a explicação a partir da nova rodada de emissão monetária alta não é boa. A explicação a partir dos lockdowns e da guerra faz sentido, mas não é suficiente. Porque é evidente que as restrições ao petróleo, ao gás, aos fertilizantes, ao trigo e tudo mais que pode vir da Rússia impacta, assim como a interrupção dos fluxos que vêm da China. Só que quando a gente tem uma inflação derivada da elevação dos custos por causa de desorganização de cadeias produtivas, nós também temos a elevação dos custos de mão de obra. Os salários também tendem a subir. E o que se tem notado é que os preços estão subindo muito mais que os salários. Vejam, isso é mais um indicador de que há algo errado na economia capitalista. Outro indicador também é a dificuldade que a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos está tendo para conter essa onda inflacionária.